Olá, se você chegou até aqui porque você está acompanhando a nossa jornada de Umbanda Básica, o nosso curso sobre linhas de Umbanda, e hoje nós vamos falar sobre o povo cigano, sobre a linha de ciganos, tá? Então a gente vai falar de uma questão que é muito importante para todos. Primeiramente aqui, ó, eu quero dizer o seguinte, eu não sou um detentor de conhecimento sobre o povo cigano, né? Na verdade, uh, eu tinha até uma certa resistência e com o passar do tempo eu fui aprendendo essas questões e fui abrindo minha mente para essa linha. Por quê? Porque essa linha é uma linha nova, né? Por mais que houvesse já uh, na Umbanda espíritos que já se manifestavam nessa questão sobre a apresentação de ciganos na Umbanda, né? Uh, Na verdade, a partir do dia 24 de maio, né, de 2006, que foi infundido o Dia Nacional dos Ciganos no Brasil, tá? E como eu disse, essa linha é uma linha muito recente na Umbanda, mesmo que já houvesse manifestações de ciganos em todas as linhas, em vários momentos na história da Umbanda, tá? Organizadamente, ela é uma linha um pouco mais recente, tá? O povo cigano ele passa a conquistar níveis na espiritualidade, dando abertura, né, para o seu grupo trabalhar na linha de Umbanda pouco mais de 25 anos, né, para uma religião que tem aí o quanto, 112, 108? 112 anos, um pouco mais de 112 anos, eu acho. Então, 25 anos é um quarto dessa história, e esses espíritos eles se identificam com ritos presentes na prática da Umbanda e acabam por ser recebidos, né, pela Umbanda, né, através das suas cantorias, sons dos atabaques, das suas cantigas, dos pandeiros. Eles encantam com suas cores dentro do terreiro e, por fim, os filhos e simpatizantes se rendem à magia que é contida no povo cigano, né? Uh, e aí, quando a gente está falando de ciganos, tem que lembrar que eles são entidades que normalmente se manifestam sob o domínio, né, sobre os auspícios da linha do Oriente, possivelmente pelo fato da energia de trabalho ser a mesma e que muda, na verdade, a forma de manipular essa energia e seus fluidos, uma vez que os ciganos usam uma relação material, energética e elementar com a natureza, assim como também o povo da esquerda usa isso, né? Enquanto o povo do Oriente manipula esses elementos através do magnetismo espiritual, tá? Então, os ciganos têm um pouquinho dos dois, na manipulação da esquerda, como ela faz com essa relação energética, e também através do magnetismo espiritual, como a direita. Então, o cigano consegue transitar nessas duas questões. Por isso que muitas vezes o povo cigano é confundido com o Exu, né? Existe a linha de Exu ciganos, mas isso é outra questão, não tem a ver com esse povo. Outra coisa, eu falei, ele é ligado diretamente ao povo do Oriente. Para algumas casas, algumas vertentes não é dessa maneira que acontece, mas o que eu estou falando é o pouco que eu sei, o conhecimento que eu fui buscando dessa linha, né, uh, ao longo do tempo, aí aprendendo, conversando com os irmãos que cultuam cigano. Nós não temos uma gira na nossa casa de povo cigano ainda, não é a manifestação apenas do povo cigano. Poucas casas aqui que eu conheço têm uma gira apenas de ciganos, mas ele é bem comum no Brasil todo, né? Importante esclarecer aqui também uh, que essas entidades, como eu falei, mas é uma entidade recente, mas Maurício, mas já ouvia falar de cigano. Não, tudo bem. Elas já apontavam nos terreiros de Umbanda desde o início da Umbanda, tá? Como manifestações individuais. Ainda eles não se caracterizavam como um grupo organizado dentro de um nível da escala evolutiva de uma linha, por exemplo, né? Eles não tinham, por exemplo, uma gira de cigano, mas sim os ciganos, antigamente, eles incorporavam nas giras de esquerda ou nas giras de boiadeiro, de baianos, etc., né?
somente pelo fato de apenas alguns médiuns manifestavam essas entidades, né? Ainda não concedia a esses clãs, a essas castas se mostrarem como uma linha. E depois, com o passar do tempo, pelo fato que a mediunidade geral dos médiuns umbandistas se abriu para esses espíritos, mesmo que ainda não havia autorização espiritual, eles começaram a vir cada vez mais e mais para que eles se apresentassem cada vez mais e mais até que conseguiram se manifestar e outorgar no astral como uma linha de ciganos, como a linha do povo cigano, tá? Lembrando que isso também não faz muito mais do que 25 anos se a gente for fazer uma pesquisa mais profunda, tá? Por isso que eu falei que é uma linha nova. Como eu disse anteriormente, a linha se manifestava individualmente, havia algumas manifestações já desde o começo do Umbanda individual e algumas outras giras, tá? Eu tô falando na questão de organizacional, tá? Que mais que a gente pode falar sobre o povo cigano? Sempre que a gente for falar de cigano, precisa deixar claro que uma coisa é magia do povo cigano e a outra é a magia cigana, né? E outra é uma coisa bem diferente das outras. Eles são entidades de Umbanda que se manifestam nesta linha de trabalho. Existe uma pequena semelhança somente no poder da magia, mas a atuação ela é bem diferente, pois as entidades de Umbanda trabalham sob o domínio das leis dos orixás, né? Que conhecem a magia como ninguém, e principalmente os ciganos, eles vêm através de sistemas de, por exemplo, na nossa Umbanda, na Umbanda, onde há essa manifestação, não é como a gente está acostumado a achar que tem aquelas soluções através de adivinhações, né? Então o cigano não é exatamente como tem ali na questão popular que a gente tem, porque eles estão dentro das linhas das falanges de Umbanda, porque é uma organização ligada ao astral, onde os orixás regem esses trabalhos energéticos, né? O que mais que a gente pode falar sobre a linha do Umbanda, tá? Eles contêm também, como as outras linhas, espíritos diferentes, né? Que se manifestam de maneiras e com o propósito para ajudar as pessoas, tá? São espíritos que têm algumas afinidades comuns e basicamente a linha do Oriente ela traz o desapego, tá? E a concepção já enraizada do homem oriental, porque o homem ocidental é muito apegado, né? Ele traz com ele também a questão da liberdade, desses apegos sociais que a gente vive cotidianamente, as emoções para as quais a vida se perde, eles acabam trazendo esse encontro com a espiritualidade, com o divino, sagrado, que liga interiormente a você. É isso que o cigano manifesta, tá? Ele busca essa espiritualidade, essa liberdade dentro de você, para que você haja uma comunhão com a espiritualidade, tá? Liberdade de viver é o que você ouve falar e como você pode entender o povo cigano, tá? Porque e aí, se você pensar a existência dos ciganos, eles vêm em diversas etnias, né? Eu acho que por isso que ele se encontrou muito bem na Umbanda, porque ele traz consigo diversas etnias e também o conceito muito forte na manifestação é a liberdade de crença. Ah, Maurício, como assim liberdade de crença se ele está na Umbanda, né? Mas você para observar isso, tá? Por exemplo, a mística sincrética dos oráculos ciganos, tal como cartas, quiromancia, oráculos com moedas e runas. Esse é o maior símbolo da fusão de crenças, né? São oráculos de várias culturas que estão ali inseridos no povo cigano. E de toda forma, vale a gente entender que a vida, ela do povo cigano, ela é livre, tá? A liberdade é entreposta pelo povo cigano, que traz esse conceito de liberdade, é muito clara, fica muito clara nessa linha, tá?
Normalmente o atendimento dos ciganos não é frequente, né? O manejo de questões, como é que eu vou te dizer, muito bate-papo jogado fora, né? Eles trabalham com questões densas, quebras-demanda, mas é muito mais comum você ouvir ele falando de simpatias, tá? Ah, dentro dos elementos de trabalhos desse povo, para que a pessoa aprenda como manipular, e entender como resolver esses problemas. Eles gostam de cuidar normalmente de questões profissionais e econômicas e também emocionais, porque é o que mais aprisiona o ser humano nos dias de hoje, né? Que nos torna escravos. Então, tratam assim, nessa maneira, nessa questão até vocacional dos ciganos de tentar cuidar dessas questões de liberdade humana do que nos apreende e nos escraviza nos dias de hoje. Tem muita coisa para a gente recordar, para a gente aprender, para a gente entender sobre o povo cigano, mas isso aqui é uma questão bem básica. Eu vou pedir para você, se tiver algo para oferecer, para comentar aqui embaixo no link, aqui embaixo na descrição, comenta aí, deixa sua opinião, fala um pouquinho sobre o povo cigano, do que você souber, explica também um pouquinho para nós, porque nem eu disse, esse curso é bem básico mesmo, é para que você tenha uma breve ideia de como que é. Eu não entendo muito do povo cigano, até que nem eu disse, eu tinha até uma certa resistência até poder entender essa linha, mas tenho um respeito muito grande, tá bom? Pode deixar aqui nos comentários suas dúvidas, críticas, sugestões. Não esquece que se ainda não se inscreveu no curso, o link está aqui na descrição. Entra ali que você vai ter acesso antecipado e material extra para o curso de Umbanda Básica, linhas de Umbanda. Meu agô para quem é de agô, meu saravá para quem é de saravá, meu motumbá, meu mucuyu, meu colofé, axé, namastê, arriba povo cigano, optchá, salve o povo cigano, salve todo o povo do Oriente.